Galera, o assunto de hoje começa com Yuri Alberto. E é importante deixar claro, não houve nenhum tipo de cobrança em cima dele depois daquele pênalti perdido. Nem no vestiário, nem por parte da diretoria, muito menos entre os jogadores. Foi um silêncio geral, e isso tem muito a ver com o momento que a gente vive, em que a sensibilidade pesa cada vez mais. O próprio Yuri já disse em entrevista que chorou, que não conseguiu dormir, que ficou abalado depois de ser chamado de burro por um torcedor. E, convenhamos, não é legal ouvir esse tipo de coisa, ainda mais em público. Só que o fato é que aquilo mexeu com ele, e ficou claro que se trata de um jogador sensível, alguém que carrega um emocional que exige cuidado, paciência, uma forma especial de abordagem. Tem gente que lida melhor com pressão, tem outros que não conseguem segurar a barra, e o Yuri está mais para o segundo grupo. Ontem mesmo, depois de marcar, ele chorou de novo. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu me lembro de outras ocasiões em que o Yuri já desabou em campo, especialmente quando conseguiu quebrar longos jejuns de gols. Teve uma vez em que ele atravessou o gramado da Vila Belmiro de joelhos, cumprindo promessa depois de sair de uma sequência sem marcar. Esse lado religioso e emocional dele chama atenção, porque uma hora você vê o cara na igreja, outra hora ele está se penitenciando em campo, e a sensação é que ele busca em vários lugares a força para lidar com a pressão. Mas, no fim das contas, o que realmente importa é o quanto ele consegue entregar com a bola nos pés, dentro das 4 linhas. E o que mais impressiona é que, mesmo depois da polêmica, não houve nenhuma cobrança mais firme. Dentro do Corinthians existem dirigentes boleiros, aqueles que gostam de estar no vestiário, no centro de treinamento, trocando ideia, mas que muitas vezes preferem pedir uma foto ou um vídeo para mostrar para amigos do que realmente se posicionar diante de uma situação complicada. E isso faz falta. Num clube gigante, com o peso da camisa alvinegra, a ausência de cobranças internas acaba criando um ambiente permissivo, em que erros graves passam batidos. O próprio episódio do pênalti deixa isso evidente. Vamos pensar juntos, o Yuri foi para a marca da Cal em um contexto completamente desfavorável. O goleiro adversário já tinha defendido 2 pênaltis na semana, é reconhecido como um grande pegador de penalidades desde a época em que atuava no Lanús. Do outro lado, estava um atacante que não marcava há 4 meses, que havia desperdiçado seu último pênalti justamente em um clássico contra o Palmeiras, e que ainda carregava a pressão de ver a torcida organizada cobrar mais seriedade e comprometimento no CT dias antes. Para piorar, o time vinha de derrota para o lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda rolou a notícia de jogadores flagrados em balada na sequência. Ou seja, todo o cenário exigia concentração máxima, responsabilidade e um chute simples, sem invenções. Mas o que aconteceu? Yuri tentou uma cavadinha. Foi um erro que beira a irresponsabilidade. Não era o momento para arriscar um recurso ousado, muito menos depois de tudo que vinha acontecendo. E o mais preocupante não é só a escolha do pênalti, mas o fato de não haver nenhuma reação coletiva dentro do vestiário. Nenhuma conversa mais firme, nenhum companheiro chegando junto para dizer: meu irmão, não dá para repetir isso, não é hora de cavar, não é hora de brincar, o time precisa de seriedade. Não se trata de humilhar ou desrespeitar, mas de ter liderança, de apontar o caminho. É esse tipo de postura que falta hoje no elenco corintiano. O resultado é um grupo sem alma, sem cobrança interna, sem aquela energia que a gente espera de quem veste a camisa de um dos maiores clubes do país. E é curioso observar como os jogadores reagiram depois da partida. Muita gente deixou o vestiário rapidamente, quase como se quisessem fugir da responsabilidade, cada um indo para casa sem nem conversar sobre o que havia acontecido. Isso mostra bem o ambiente, cada um preocupado consigo mesmo, sem o espírito coletivo que deveria estar presente. A torcida, claro, também se divide nessa história. Houve quem aplaudisse Yuri depois do pênalti perdido, numa atitude de apoio e compreensão, mas que, ao mesmo tempo, passa a mensagem de que está tudo bem errar naquele momento. E não estava. A situação exigia mais seriedade, porque não era um jogo qualquer. Não era um amistoso, era o líder do campeonato do outro lado, e o Corinthians vinha pressionado por uma sequência ruim. Mesmo assim, o camisa 9 preferiu arriscar e acabou desperdiçando uma chance de ouro.
Para piorar, Yuri ainda recebeu o cartão amarelo e ficará suspenso no próximo compromisso, o que aumenta a lista de desfalques do time. Isso significa que a equipe já terá que se virar sem algumas peças importantes, e a ausência do centroavante só complica ainda mais a preparação para a partida. Esse episódio escancara um problema maior, a falta de hierarquia e de cobrança dentro do Corinthians atual. Em outros tempos, um erro desse tamanho teria rendido discussão acalorada, cobrança firme de companheiros e até da diretoria. Hoje, parece que a prioridade é manter o ambiente calmo, mesmo que à custa de engolir falhas gritantes. O elenco se acostumou a uma zona de conforto que não combina com a história do clube. Enquanto isso, a torcida organizada segue tentando exercer esse papel, indo ao CT, cobrando mais comprometimento e entrega, mas é difícil ver resultados se os próprios atletas não absorvem a mensagem. Quando o time não se cobra internamente, quando falta liderança no vestiário, qualquer pressão externa perde força. O reflexo é um futebol morno, sem identidade, em que erros sérios são repetidos porque ninguém tem coragem de colocar o dedo na ferida. E o pênalti do Yuri virou símbolo dessa situação. Não foi só um lance perdido. Foi a fotografia de um elenco que não se leva a sério, que não entende o peso da camisa que carrega e que não mostra indignação quando o básico não é feito. Se tivesse liderança em campo, alguém teria puxado a responsabilidade, alguém teria batido aquele pênalti de forma simples, consciente. Mas não, sobrou para o atacante, que tentou inventar e acabou virando alvo de críticas. Esse é o cenário que preocupa o torcedor. O Corinthians sempre foi reconhecido pela garra, pela raça, pela entrega. Não é um clube de jogadores que se escondem, é um clube de protagonistas, de quem honra cada minuto em campo. Quando essa essência some, quando o elenco se mostra acomodado, sem cobrança e sem vida, o time perde sua identidade. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Quando a gente olha para o Corinthians de hoje, fica impossível não falar também sobre Memphis Depay. O holandês chegou com status de estrela, atraiu atenção pela carreira na Europa e, claro, pela sua ligação com a seleção do seu país. Só que a impressão que fica é que a prioridade dele continua sendo vestir a camisa laranja, e não a alvinegra. Quando vai servir a Holanda, ele joga 90 minutos, não reclama, não escolhe tempo de jogo. Já no Corinthians, qualquer dorzinha vira justificativa para ficar de fora, e isso começa a cansar o torcedor. A previsão é que ele volte apenas contra o Mirassol, e o questionamento é inevitável. Será que ele vai se entregar de verdade ou vai apenas se preservar para não correr risco de lesão antes da próxima convocação da seleção holandesa? Essa dúvida não deveria existir. Quem veste a camisa do Corinthians precisa jogar no limite sempre, não importa se é contra o Santos, contra o Palmeiras ou contra o lanterna do campeonato. Só que com o Memphis a sensação é de que o compromisso principal está em outro lugar. E não adianta ele marcar um gol em jogo pequeno e achar que está tudo bem. A torcida quer vê-lo decidir nos momentos grandes, nos jogos que realmente valem. Gol contra o Mirassol pode até ser comemorado, mas não resolve a cobrança. O que se espera é entrega em clássicos, em Copa do Brasil, em Libertadores. O torcedor está cansado de esperar esse protagonismo que nunca chega. Memphis pode ter estilo, pode entrar em campo de óculos, com blusa descolada, pode postar mensagem bonita sobre a torcida, mas isso não paga o investimento feito nem a paciência de quem enche a arquibancada. O que conta é bola no pé, é comprometimento dentro das quatro linhas. Do lado de Garro, a situação é diferente, mas também gera expectativa. Ele segue no departamento médico, mas já existe previsão para voltar depois da data FIFA, provavelmente contra o Santos, na Vila Belmiro. A diretoria até acelerou o processo de recuperação, porque entende que precisa dele em campo, ainda mais com a sequência de desfalques. O argentino mostrou potencial, mostrou que pode ser peça importante, mas precisa transformar esse talento em regularidade. O Corinthians não pode viver apenas de lampejos, precisa de jogadores que sustentem a camisa ao longo da temporada inteira. Enquanto isso, a diretoria segue colecionando problemas fora das quatro linhas. A última é a história do estouro da cota da Nike. O clube tem direito a 4 milhões de reais em produtos esportivos por temporada, mas esse limite foi ultrapassado já em setembro, e ninguém sabe ao certo para onde foram todos esses materiais.
Isso levantou suspeitas de desvio e uso indevido dos produtos, o que gerou investigação interna e até inquérito da polícia. É mais um capítulo que mostra a bagunça administrativa que vem tomando conta do Corinthians nos últimos anos. A Nike fornece material para treinos, uniformes de jogo e toda a estrutura de vestimenta que o elenco utiliza. Quando essa cota é estourada, significa que ou o controle é mal feito ou existe algo errado no destino do material. Agora, a Comissão de Marketing e Finanças precisa apresentar um relatório para explicar o que aconteceu, mas, até lá, a imagem do clube segue arranhada. E não é de hoje que a diretoria do Corinthians convive com acusações de má gestão, desvio e brigas internas por poder. O episódio apenas reforça a sensação de que o clube não tem comando firme. Isso afeta diretamente dentro de campo. Quando a administração é confusa, quando os dirigentes estão mais preocupados com disputas políticas do que com o futebol, o reflexo é um elenco sem cobrança, sem liderança, sem norte. Não dá para exigir disciplina dos jogadores se quem deveria dar exemplo está envolvido em polêmicas e suspeitas. A consequência é esse Corinthians que vemos: jogadores sem cobrança, técnico pressionado e torcida desanimada. E nesse meio, ainda tem o Yuri suspenso pelo cartão, o Memphis voltando só quando bem entende, o Garro tentando se recuperar, e um elenco que mais parece esperar por soluções mágicas do que realmente se organizar para reagir. A combinação de problemas técnicos, emocionais e administrativos gera um ambiente pesado, em que nada parece funcionar da forma que deveria. É inevitável a comparação com outros tempos. O Corinthians já teve jogadores que talvez não tivessem o mesmo nome internacional de Memphis, mas que entregavam dentro de campo muito mais do que qualquer estrela atual. O torcedor lembra de TVs, de Rincon, de Marcelinho Carioca, de Edmundo, de tantos outros que se matavam em campo. Esses caras podiam até errar, mas erravam tentando, erravam brigando, erravam lutando pelo time. Hoje, a impressão é que os jogadores vivem em uma bolha, preocupados mais com imagem em rede social do que com resultado em campo. A torcida segue fazendo sua parte. Lota estádio, canta, empurra, cobra quando precisa, mas não dá para a arquibancada resolver tudo sozinha. É preciso que lá dentro exista cobrança, que alguém assuma a liderança e coloque ordem na casa. Não é possível que um elenco inteiro aceite passivamente um erro como o do pênalti de Yuri, ou que encare como normal a ausência de Memphis em jogos decisivos. Alguém precisa levantar a voz, porque sem cobrança não há evolução. Enquanto isso não acontece, o Corinthians segue preso nesse ciclo de problemas. Dentro de campo, falta liderança. Fora dele, sobra bagunça. Jogadores que deveriam ser protagonistas acabam virando símbolos de frustração, dirigentes que deveriam dar exemplo se perdem em suspeitas e investigações, e a torcida, que carrega o clube nas costas, fica cada vez mais cansada de esperar uma reação que nunca vem. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. No meio do agitado mercado do futebol internacional, uma notícia começou a circular e tem deixado torcedores e especialistas de queixo caído. Nasser Al-Khelaifi, poderoso dono do Paris Saint-Germain e figura influente no cenário esportivo mundial, teria feito uma proposta jamais vista no futebol brasileiro. Segundo fontes que pedem anonimato, Al-Khelaifi estaria disposto a desembolsar impressionantes 8 bilhões de reais para adquirir a SAF do Corinthians, o clube paulista que atravessa uma fase de grandes transformações administrativas e financeiras. O rumor surgiu nos bastidores do futebol europeu e rapidamente ganhou força nas redes sociais, dividindo opiniões entre incredulidade e entusiasmo. O investimento desta magnitude não apenas reforçaria a presença do PSG no futebol mundial, mas também marcaria a entrada de um gigante do Oriente Médio no cenário esportivo brasileiro, elevando o patamar de negociação e chamando atenção para a força econômica do futebol brasileiro, que há anos luta por investimentos estruturais maiores. Entre dirigentes do próprio Corinthians, o clima é de cautela e surpresa. Alguns afirmam que ainda não há qualquer contato oficial, mas que a movimentação de Al-Khelaifi seria estratégica, visando não apenas os resultados dentro de campo, mas também o marketing e o potencial de internacionalização da marca do clube.
Rumores indicam que ele vê no Corinthians uma base sólida de torcedores apaixonados, capaz de expandir globalmente a influência do PSG em mercados ainda pouco explorados, como América do Sul e Estados Unidos. Se confirmado, o negócio entraria para a história como a maior transação envolvendo um clube brasileiro, superando todas as cifras anteriormente discutidas no futebol nacional. Para os torcedores, a notícia provoca um misto de euforia e apreensão. A possibilidade de verem o timão nas mãos de um investidor internacional tão poderoso abre portas para reforços de peso, estrutura de primeira linha e visibilidade global, mas também levanta dúvidas sobre a preservação da identidade e da tradição do clube. Enquanto a imprensa europeia e brasileira aguarda posicionamentos oficiais, a especulação segue alimentando conversas em bares, fóruns e redes sociais. Alguns enxergam a oferta como uma jogada ousada de Al-Khelaifi, possivelmente uma tentativa de pressionar o mercado ou simplesmente testar o interesse em um dos clubes mais populares do Brasil. Outros, mais céticos, acreditam que a notícia seja apenas mais um boato que agita torcidas sem refletir a realidade. De qualquer forma, uma coisa é certa, se a proposta de 8 bilhões de reais for levada adiante, o Corinthians pode se tornar o epicentro de uma das negociações mais extravagantes da história do futebol, transformando rumores em um verdadeiro terremoto esportivo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!